Olá, tudo bem? Estamos iniciando nosso podcast com a temática do Profissional 4.0. Nosso convidado hoje, Dr. Hércules Menezes, que é professor, mestre em educação, advogado, jornalista, escritor, compositor, e que vai discutir conosco durante esse bate-papo sobre esta nova realidade, esta conjuntura que nós estamos vivendo hoje, onde a chamada quarta revolução industrial está fazendo uma transformação significativa na vida das pessoas, das organizações e do mercado de trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para esse bate-papo, essa roda de conversa aqui sobre esses temas que você propôs aí. Muito bem, o que é a Revolução 4.0, esse profissional 4.0? A primeira Revolução Industrial ela nasceu na Inglaterra, ainda no final do século XVII para o século XVIII, com o advento da criação das máquinas, né, sobretudo a máquina a vapor, e que possibilitou que houvesse um aumento significativo da capacidade produtiva do ser humano utilizando esses mecanismos. Depois nós tivemos mais uma revolução industrial que dinamizou a produtividade a partir da criação da energia elétrica, que nos permitiu que a gente pudesse trabalhar também à noite. E também a segunda revolução tem como um fator determinante a criação da esteira de produção do Henry Ford, que permitiu que houvesse um ganho de escala em função da especialização do trabalho dos indivíduos que estavam nas fábricas. Esse modelo de esteira, inclusive, passou a ser utilizado em praticamente todas as indústrias, inclusive até hoje. No final do século passado, nos anos 90, nós experimentamos mais uma grande revolução com a utilização de robôs, de novas tecnologias que entraram para dentro das empresas, das indústrias. Isso também deu um ganho de produtividade bastante acentuado para o setor industrial. E nós estamos vivendo agora a chamada quarta revolução, que ela é demarcada por grandes transformações, que vai especialmente da automação, a impressora 3D, a nanotecnologia, a internet das coisas, onde o chamado Big Data, né, com explosão de dados e informações que conecta organizações, sistemas e pessoas e que permite que a gente possa também trabalhar de uma outra forma. Isso nos traz características desses profissionais diferenciadas daqueles que até então estavam atrás de uma esteira comandando botões. Quais das características deste novo mundo que o senhor gostaria de destacar que são importantes para aqueles que estão nos assistindo? Não há dúvida que a tecnologia, nos dias atuais, está transformando a nossa realidade de uma maneira vertiginosa. A perspectiva que temos de olhar o mundo é realmente o da curiosidade e o da surpresa. Principalmente porque, enquanto estamos aqui conversando, uma série de situações e realidades estão sendo alteradas profundamente, não só a nível de pesquisa, mas como de realidade. E em muitos lugares, as tecnologias, os novos saberes produzidos na atual conjuntura estão sendo adotados, de maneira que muitas situações do cotidiano estão sendo transformadas radicalmente e nós nem nos damos de conta. Há pouco tivemos no Brasil a questão da inovação do 5G, que envolve a tecnologia dos celulares e da telefonia como de forma mais ampla, e ainda não conseguimos ver na nossa realidade brasileira, mas aonde ela está instalada e está acontecendo, padrões de comportamento e de relacionamento estão sendo gerados com uma velocidade surpreendente. As pessoas estão hoje comandando a sua casa a partir de palavras bases e fazendo com que as coisas aconteçam em casa mesmo não tendo ninguém, como fechar janelas, abrir janelas, ligar a televisão, ligar fogões, saber a quantidade de alimentos que está na geladeira ou que estão faltando, e isso vai mudar radicalmente a maneira de como nós vivemos e nos organizamos, por exemplo, para coisas triviais do cotidiano. A revolução ela está afetando e vai afetar todos os segmentos, né? Se nós pensarmos, tomando apenas a questão da logística,
Veja que no passado você tinha todo um transporte rodoferroviário, no caso brasileiro de modo especial, onde o hidroviário ainda não tem a exploração que deveria se ter, né? Hoje já estão em testes as entregas por drone, né? Olha o quanto isso vai otimizar a questão da facilidade do transporte. E também vai afetar a logística a chamada impressora 3D, porque hoje estão imprimindo desde edifícios, como já ocorre nos Estados Unidos e na China, até mesmo bens duráveis, que vai desde um carro até mesmo um aparelho televisor, inclusive líquidos, né, refrigerantes estão sendo impressos. Ou seja, esta é uma revolução que vai impactar de forma muito significativa e profunda a própria empregabilidade de muitos indivíduos. Porque à medida que eu tiver em casa uma impressora 3D, todo esse circuito estruturado hoje de você extrair a matéria-prima da natureza, você levar para um parque fabril, desse parque fabril você transforma e vai para um centro de distribuição, que depois vai para um supermercado mais próximo da sua casa, parte disso vai ser dispensável, né? Porque nós vamos poder imprimir nas nossas casas, assim como hoje já estamos imprimindo órgãos, a exemplo de pulmões, a exemplo de alguns segmentos do nosso organismo que estão sendo já produzidos em laboratório, o que vai permitir também que haja um hibridismo, se é que o termo existe, né? Que nós tenhamos ali na frente essa conexão entre máquina e humano, entre a robótica, o robô e o ser humano, que de certa forma já está acontecendo, né? Não numa proporção tão vigorosa, mas que no futuro estará presente conosco. Ou seja, esses avanços que o senhor nos traz, que já estão no nosso dia a dia, asseverados com tudo que está por vir, vai produzir uma transformação significativa ao ponto de que um homem, provavelmente do século passado, de 1900, 1910, daqui a uns 40 anos, ele, estando aqui, estaria diante de uma realidade completamente diferente, que ele não reconheceria a nossa própria estratégia de desenvolvimento, né? Na verdade, uma pessoa, né, das primeiras décadas do século passado, em torno de 1930, 40, hoje já tem um impacto muito grande com a realidade que está presente nas nossas vidas, não é? Hoje até temos um número de pessoas da terceira idade que se familiarizaram com o uso do celular, né? Mas existe uma série de pessoas, uma quantidade expressiva de pessoas que não conseguiram embarcar, vou dizer assim, nessa nova realidade. E com frequência a gente ouve dessas pessoas expressões do tipo: isso aí eu não entendo, meu filho, né? Isso aí não é para mim, eu não consegui, eu não entendo nada dessas coisas aí. Porque a dificuldade concreta está na mudança, né, de como se operavam os aparelhos. Os aparelhos anteriores eram botões que você apertava. Em alguns casos você, né, rodava ali um dial com o circular. E hoje, né, você tem células touch, né, sensíveis, que recebem as suas ordens de funcionamento de muitos aparelhos. Então, a tecnologia não apenas representa um avanço em termos de conforto, mas também um desafio ao próprio conhecimento, né? O aparelho determina uma outra maneira de convivência que muitas pessoas não se habilitam, né, e não conseguem, por limitações ou por falta de disposição, a encarar essa nova realidade, não é? Essas pessoas estão ficando para trás, não é? E isso, inclusive, demanda, né, um afastamento, né, um nicho de pessoas que estão sendo retiradas do convívio tecnológico e, portanto, da própria convivência social, não é? Isso vai nos levar a uma outra problemática, né? É o quantitativo de pessoas que estarão inaptos para o trabalho nesta nova realidade que se horizonta e que já está no nosso entorno, de certa forma, né?
existe um estudo feito pela Federação do Comércio no Brasil que diz que aproximadamente de cada 10 vagas que estão em aberto hoje, 8 eles têm dificuldade de colocação e das quais 20% dos trabalhadores que se habilitam a essas aptidões, ou melhor, essas vagas, essas oportunidades, não estão preparados para ocupá-las. Ou seja, em outras palavras, 20% dos nossos desempregados atuais não conseguirão se recolocar no mercado de trabalho por incapacidades ou por falta de aptidão, por não estarem preparados para essas ocupações. Como a tendência é se asseverar ainda mais, porque a tecnologia só vai avançar, ela não vai retroceder, não tem como reinventarmos o fax e nem a máquina de escrever para botar no escritório para ocupar essas pessoas. Então a tendência é de que o número de inaptos venham a crescer. Não só no Brasil, como também em outros países não desenvolvidos ainda, o que será uma problemática para os nossos governos, né? O que fazer, como oportunizar trabalho para essas pessoas, sobretudo aquelas que são resistentes a se capacitar ou se qualificar para essas novas realidades, né? Há duas situações bem objetivas nessa questão. As pessoas que, por uma escolha pessoal, vão se colocar nessa condição de impossibilitados de. E a outra, os programas que possam haver a partir de políticas governamentais ou de políticas e iniciativas do mercado, através das empresas, numa perspectiva de que essas pessoas possam, de alguma forma, granjear conhecimento e definirem um espaço, um nicho de uma possível futura profissão. Na verdade, né, essa remodelagem ela é real, uma vez que daqui a 20, talvez menos 10, 20 anos, muitas profissões que existirão, hoje sequer se pensa que possam existir, porque elas serão frutos exatamente de todos esses aparelhos e tecnologias que estão surgindo, né? E que demandarão uma nova realidade, que vai estruturar a situação diária de convivência da nossa sociedade, como vai estruturar até o formato de remuneração e as novas realidades. Por exemplo, sindicatos, profissões tradicionais irão desaparecer, como muitas já deixaram de existir. E certamente estão surgindo cada vez mais demandas que, se não houver preparação efetiva, irá redundar exatamente na frase que hoje se ouve: não existe pessoa qualificada no mercado. Mas o mercado não qualifica, nem as instituições, como por exemplo Senai, Senac e outros segmentos semelhantes, estão, né, preparadas exatamente para dar conta disso. Quando é criada uma legislação normalmente ela é anacrônica, porque ela é feita para regular uma coisa que já existe. E dificilmente existem leis que regulam situações novas que estão surgindo, né, deixando margem para que uma série de situações inadequadas ocorram. A partir desse gap, a partir dessa situação, é possível perceber que, no mundo das profissões, no mundo do aprendizado, também há essa defasagem. E a realidade das instituições não está plenamente voltada para uma ação efetiva em relação a isso. O que ocorre é que corremos atrás da máquina, pensando coisas a partir da realidade que temos, e não da realidade que está sendo pensada, projetada e sendo feita ali adiante. Isso nos aponta para algumas questões bastante importantes. Primeiro, toda essa abordagem que você nos traz, há projeções de números, inclusive, bastante duros, que o Fórum Econômico Mundial, através das suas pesquisas, nos apresenta. Primeiro, de que 79 milhões de ocupações atuais
vão desaparecer nos próximos anos, porque serão automatizadas, elas serão substituídas por máquinas, equipamentos, robôs, etc. Em contrapartida, o próprio Fórum também prevê que 133 milhões de novas ocupações vão surgir. Detalhe, todas elas ou estão ligadas a algum fundamento tecnológico ou vão precisar de capacitação bastante severa. E aí, esse dado que você nos traz, nos leva a um outro sinalizador. Até porque o próprio Fórum diz que 62% das ocupações das crianças que estão entrando hoje na escola ainda não foram inventadas. A questão para o nosso país é: quem é que está pensando nesse futuro? Nós temos um Ministério do Planejamento que só planeja orçamento de hoje para amanhã. As nossas secretarias de planejamento só planejam orçamentos. Quem está pensando no nosso futuro? Então, nós não temos um planejamento estratégico, tão embora alguns municípios tenham feito isso e com muita maestria, qualidade e de uma forma elogiosa, inclusive, né? Estão projetando os próximos 20, 30, 40 anos para a sua cidade, questões bastante estratégicas, mas nós não temos um projeto para o país, nós não temos um setor, departamento, ministério que possa estar pensando isso, né? Houve uma tentativa, na época do governo da Dilma, onde haviam 40 ministérios, eles inventaram lá uma secretaria com status de ministério que tinha essa pretensão, mas não funcionou. Então, nós deveríamos também ter o nosso planejamento. Se nós olharmos para os países desenvolvidos, eles projetam os próximos 30, 40 anos. E eles estão sintonizados com as tendências do mundo para fazer as suas projeções. As tendências de lá, óbvio, são diferentes das daqui, mas a nossa população está envelhecendo, nós estamos vivendo cada vez mais, as tecnologias estão nos atropelando, e o que de fato nós estamos projetando para esse futuro? Você acabou de dizer, o Sistema S não está hoje preparado para essa nova realidade que se apresenta e que bate às nossas portas. As universidades estão, boa parte também não. As nossas escolas estaduais, o que fazem? Preparam pessoas para um mundo que não existe mais. Ou para o vestibular, e não está dando certo, porque por isso existem os cursos pré-vestibulares, ou então nos preparam para o quê? Para a vida? Os números nos mostram que não é real. Então, nós temos aqui uma demanda gigantesca, tanto de planejamento estratégico para o futuro, porque nós não temos quem o faça, quanto de capacitação e preparação das pessoas para esse mundo que já está chegando no nosso dia a dia. Sem dúvida. Um dos setores que tem feito avanços muito interessantes, embora poderíamos, vamos dizer assim, numa conversa mais ampla, ver vários aspectos, prós e contras, é a questão do agronegócio, né? Onde as tecnologias hoje entraram de tal maneira que o pessoal está fazendo, né, as suas plantações, as suas criações de gado e tantas outras atividades de maneira a utilizarem da tecnologia. E representa um avanço, uma aproximação, uma acolhida da tecnologia na execução de atividades que antes, né, parecia assim que era aquele que está lá no campo fazendo, era, né, de uma qualificação secundária, né, um operário de segunda classe, vamos dizer assim. E hoje o pessoal está, né, entendendo de muita tecnologia e aplicação de grandes invenções e princípios da atualidade. A situação que é desafiadora, na verdade, envolve uma realidade assim. Nós estamos pensando, vou fazer um pequeno escapismo aqui reflexivo, nós estamos com pessoas pensando em colocar o homem na Lua e colonizar a Lua, ou fazer o mesmo em Marte. Que profissões serão necessárias para que existam pessoas lá em Marte, né, lá na Lua, né? Digo isso para que a gente pudesse ou possa refletir sobre as demandas que estão por vir, né, e que representam o desafio do futuro. Talvez não um futuro distante, mas um futuro próximo, de uma série de circunstâncias que
baterão e entrarão nas nossas casas das mais diferentes maneiras, né? Não apenas através da televisão, mas de todo produto eletrodoméstico que daqui a um pouco nós colocarmos, né, dentro de casa e que vai exigir uma série de outros entendimentos e uma outra maneira de agir e que de repente exigirão que um novo profissional, né, que não seja apenas um trocador de peça, esteja dando a sua manutenção, qualificando o bom funcionamento daquele eletrodoméstico. Quem está pensando isso? Quem está preparando isso? A tecnologia, às vezes, é guardada a 7 chaves, escondidas, né? Às vezes vaza de uma empresa para outra através do roubo do conhecimento, né? Mas e aí? O que fica? Quem está preparado para realmente fazer a assistência técnica, o bom desempenho daqueles aparelhos? Na verdade, pouco estamos pensando sobre essas coisas. E a dimensão que eu trago do exemplo da Lua é para jogar lá para frente o desafio que se coloca na questão formar mão de obra, né? Talvez a expressão formar mão de obra seja ainda vinculada à Revolução 3.0, né? Mas a quarta nos envolve, né, nos coloca intimamente nessa visão de conviver com a tecnologia, né? E essa sua abordagem, e retomo a sua fala sobre o desenvolvimento agrícola, se nós olharmos o Brasil, uma das coisas que realmente dá certo é a nossa produção primária, porque tem uma tecnologia embarcada em cada grão de soja gigantesco, né? A cada grão de arroz que nós produzimos no Brasil tem muita tecnologia envolvida, e isso nós temos que dizer graças à Embrapa. Porque se não fosse a Embrapa, seguramente nós ainda estaríamos na revolução agrícola primária, sem os avanços que nós experimentamos hoje. E a Embrapa é uma instituição pública que deu certo, nós temos que também dar mão à palmatória em relação a fazer essas referências, então, embora algumas não tenham tido êxito, mas a Embrapa trabalhou muito com tecnologia. E essa tecnologia hoje faz com que o Brasil seja um exponencial para o planeta, sejamos hoje um grande celeiro de produção alimentícia. Isso nos mostra, de novo, a falta de planejamento estratégico para focarmos no desenvolvimento, tecnologia, inovação e pesquisa para outros segmentos. Por que o Vale do Silício é o que é? Porque nós temos lá uma universidade de Stanford, né, que iniciou todo um projeto focado no desenvolvimento de tecnologias para transformar em negócio de forma objetiva de uma escola de negócio dentro da universidade. Hoje, muitas das marcas que nós consumimos estão lá. Mais de 300 bilhões de dólares em faturamento, mais de 700 mil pessoas que trabalham nessas organizações. Por quê? Investimento em desenvolvimento e pesquisa. E no Brasil, infelizmente, a maioria dos nossos doutores e pesquisadores estão dentro das universidades. Em países desenvolvidos estão dentro das empresas. Aqui se produz estudo acadêmico, lá se produz produtos, negócios e gera crescimento econômico. Então nós precisamos sim, a exemplo do segmento primário, que avançamos de forma bastante significativa, temos uma estratégia para podermos crescer em outros segmentos também. A perspectiva de um conhecimento acadêmico, a academia hoje ela produz o conhecimento teórico, mas ela está voltada muito para o conhecimento que envolve a execução, o aprendizado, a experiência, né? O learning by doing, que tem a ver exatamente com a prática desse conhecimento. E essa é uma das características, né, vamos dizer assim, da perspectiva que se dá com a Revolução Industrial 4.0, mas também do formato educacional 4.0. Né? Se faz necessário hoje a prática, e a prática desses conhecimentos. Então, hoje a universidade se aproximou, a academia se aproximou de práticas que impactam a realidade social.
seja no segmento que for. E isso é a contribuição efetiva da academia, porque não se fica apenas no conhecimento teórico, né? O conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento pela oportunidade da mudança da realidade, né? Seja o segmento que for. E essa é uma situação concreta que universidades no mundo todo, a partir das experiências ocorridas no Vale do Silício, né, e outras faculdades presentes ali, passaram, vamos dizer assim, a adotar e ter os seus projetos voltados, né, para a comunidade e para objetivos específicos, porque não é suficiente que se formem pessoas com saberes. É necessário que se formem pessoas que vão liderar processos de transformação. E isso vem ocorrendo, né, não só em Stanford, né, como em Harvard, né, em tantas outras universidades americanas e mundiais, não é? Onde o processo do conhecimento vai pelo viés da aplicabilidade, né? E hoje o campo da academia, ele não é apenas, né, do repassar conhecimento como o da pesquisa. E isso é fundamental, né? Na realidade atual, nunca se fez tanta pesquisa quanto se faz hoje no mundo, porque as pessoas entenderam a própria formação universitária, né? Quando você passa por um nível no Brasil de mestrado, você está aprendendo, né, o mestrado te proporciona formar pesquisadores, não é? Mas a academia brasileira sempre, com uma grande relevância, teve pesquisadores muito teóricos, né? Pesquisadores de materiais, né? De pesquisa documental, né? E eventualmente alguma pesquisa presencial, né? Uma enquete, né? De observação, enfim. E hoje, né, os estudos que envolvem pesquisa e prática são geniais. Muitas escolas no Brasil têm conseguido, com os seus estudantes do ensino médio, fazerem projetos maravilhosos com professores de biologia, com professores de física, né, que estão aí assumindo a visão 4.0, não é? Motivando, criando novas habilidades, fazendo pesquisa, não procurando ter respostas, mas sim ajudar na formulação de questionamentos e perguntas, não é? Eu tenho uma formação de coach e o coach por excelência é, né, na atividade de coach, aquele que pergunta, né? E o coach ainda diz mais, né? Nas perguntas estão as respostas, né? Você, ao perguntar, vai obter, né, vai obter a própria resposta, porque você vai instigar com que aquela resposta surja, né? Então, vejo que o caminho é pequeno, mas existe, não é? Pequeno no sentido da proporção que temos na realidade. Mas o grande problema de tudo isso são os investimentos. Principalmente na realidade brasileira, onde os investimentos para pesquisa, né, e os setores já consagrados da própria estrutura de pesquisa acadêmica, né, mingua com falta de recursos, né? Isso. Ao mesmo tempo, essa abordagem nos mostrando a importância da academia estar conectada com a realidade, ou seja, a teoria voltada para a prática, também nos traz a importância de salientarmos um outro particular. Todas as cidades e países do mundo onde há progresso e desenvolvimento, existe um alinhamento na chamada tríplice hélice, né? Que é quando você alinha projetos de governança, ou melhor, do governo, né? O governo atua junto com a universidade, voltado para o desenvolvimento e articulado com o setor produtivo, ou seja, o empresário.
O problema do Brasil hoje é que na maioria dos nossos municípios, com todas as maravilhosas exceções, e tem muitas, né? Mas na grande parte deles, a universidade não conversa com o mercado não conversa com o governo não conversa com ninguém, atende às suas demandas de praxe. E com isso nós temos um baile de cegos, onde a universidade oferta ao mercado aquilo que pode vender, e não necessariamente aquilo que o mercado pode absorver em termos de colocação desse profissional, e aí muitas universidades viram exportadores de cérebros, porque preparam pessoas para um mercado que às vezes não existe, ele vai ter que buscar um outro local. O empresariado, por sua vez, nem sempre se articula de forma apropriada com o governo, e o governo está ali muitas vezes mais preocupado com receita, despesa e atender aos seus compromissos do governante que se elegeu com uma certa plataforma de governo. Então, quando nós conseguimos fazer com que essa tríade sente na mesma mesa e estabeleça uma estratégia para se desenvolver, você percebe que em todos os municípios que isso ocorre, há um progresso muito significativo. Há uma queda no desemprego, há um aumento na receita e na riqueza para todos, né? Então, esta tríplice hélice, ela é fundamental, é importante que ela funcione, e nós já vemos em várias cidades, estados no Brasil, iniciativas nesse sentido, e o tanto quanto isso está dando certo, né? Então, que possamos, no futuro, ver mais iniciativas nesse sentido. As instituições públicas, às vezes, não conseguem realizar aquilo que está na sua gênese, né? Foram criadas com um propósito e acabam não conseguindo realizar, e acabam se tornando instituições pelo simples fato de existirem e sem poderem ou sem fazerem aquilo realmente que poderiam fazer. Raras são as experiências que dão certo, e a grande questão é os investimentos e transformar determinados projetos realmente capazes de terem uma continuidade efetiva. Essa continuidade, ela deixando de existir, ela representa apenas jogar fora recursos que seriam benéficos para toda a comunidade. Via de regra, o interesse da comunidade está entregue, sei lá, às vezes as organizações não governamentais estão lutando para que determinadas circunstâncias possam ser organizadas, porque conseguem fazer ainda serem a voz das situações e das mazelas e das dificuldades que a própria comunidade tem. Mas essa tríplice hélice que você fez, ela realmente, né, ela dificilmente acontece, e principalmente, né, parece que não há interesse que aconteça, né? Porque você saber o que a comunidade precisa implica em você fazer, e às vezes você não tem o recurso para fazer. Então é melhor deixar assim, né, do que mexer nas abelhas, porque as abelhas vão me cutucar, não é? Então, na verdade, às vezes é um status quo que impede as pessoas de boa vontade de fazerem as coisas, e os governos acabam se tornando inviáveis, né? Nós temos uma realidade nossa local aqui, que a semana que passou foi entregue uma obra que estava prevista para ser concluída para a Copa de 2014. Né? Então, e a gente convive com isso, né? Chega a fazer piada, acha engraçado, né? Mas a nossa realidade é essa, né? Ficamos satisfeitos que, ainda bem que fizeram, né? Parece que é a visão pública que existe. De qualquer maneira, não podemos nos conformar com essa realidade. É preciso trabalhar para que, de alguma forma, se consiga evoluir, se consiga mudar as coisas que estão ocorrendo, para que
cada vez mais tenhamos a chance de melhorar a convivência e o uso o uso adequado e benéfico de toda essa maravilha que o mundo está nos proporcionando. Muito bem, nós estamos com o nosso tempo estourado, vamos concluir o nosso podcast de hoje. Na próxima nós vamos estar tratando sobre as características desse profissional 4.0, da importância que é nós estarmos alinhados, nós estarmos conectados com essas características, porque são muito distintas daquelas que os profissionais da área industrial precisavam para poder progredir, para poder prosperar. Então é um profissional que vai ter que ser mais inovador, proativo, empreendedor, ele vai ter que estar se conectando cada vez mais à nossa realidade. E de acordo com a Deloitte, que é uma das mais vigorosas e respeitadas consultorias do mundo, uma das mega competências que precisaremos desenvolver no futuro é a aptidão de aprender sempre. Aprender, porque cada vez mais tecnologias novas surgem e se nós pararmos de aprender, nós literalmente paramos no tempo, né? Então nós vamos estar tratando numa próxima ocasião sobre esta temática de forma mais aprofundada. Hoje tivemos então aqui a participação do Dr. Hércules de Araújo Menezes, que é professor, mestre em educação, advogado, jornalista, autor, compositor, escritor e faz parte da nossa equipe de facilitadores do Instituto Inovação, ao qual devolvo a palavra para suas considerações finais e muito obrigado por estar conosco. Tá bem. Agradeço a oportunidade, continuem ligados aqui no Instituto Inovação, que está sendo uma das peças de resistência para que essas novidades, essas inovações, essas transformações possam ocorrer. Até a próxima. Até mais.